Tudo bem, galera? Estamos de volta aqui com a nossa revisão dos principais tópicos aqui da nossa matéria de física, segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C. Sejam bem-vindos a esta aula. Nós iremos pontuar nossa revisão dos conceitos iniciais da termometria. Então, os conceitos que nós iremos abordar para nós fazermos a nossa prova, a nossa provinha de avaliação geral, né? Serão os conceitos de calor e temperatura, os conceitos de escalas termométricas, dilatação térmica e processos de troca de calor. Lembrando que isso aqui são matérias vistas e que aqui nós iremos fazer uma rápida revisão, tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos que temperatura é diferente de calor, né? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Logo, veja a animação abaixo. Se um corpo está quente, olha aqui a movimentação das moléculas, certo? Desse corpo. Quando o corpo está frio, veja que a movimentação é bem mais lenta. Então, temperatura mede esse grau de agitação das moléculas, tá certo? Já o calor, o que é o calor? O calor ele vai medir a transferência, certo? O calor, aliás, né, não vai medir. O calor o calor é a troca de energia, ou seja, é uma energia em trânsito. E quando é que essa energia passa de um corpo para o outro? Essa energia, ela passa de um corpo para o outro quando o corpo tem os corpos têm diferente temperatura. Então, nesse caso aqui, nós estamos considerando que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, tá bom? E ocorre sempre nessa direção, O corpo de maior temperatura vai ceder, vai passar calor para o de menor. Veja a seguinte animação. O corpo em vermelho é o corpo de maior temperatura. O corpo em azul de menor. Então, eles vão se entrar em contato e um vai ceder calor para o outro, até eles se igualarem. Certo? Então, quando a temperatura deles forem iguais, né? Nesse caso aqui, quando eles ficam mesmo coisinha, você considera que o TA é igual ao TB. Então, quando essas temperaturas forem iguais, essa passagem de calor aqui, ela é cessada, tá bom? Então, temperatura, medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor é energia trocada entre os corpos e ela ocorre devido à diferença de temperatura. Ora, se um corpo tem uma determinada temperatura, então nós precisamos de alguma coisa para medir, né? E essa alguma coisa se chama termômetro, tá bom? Então, dentro do termômetro, o que é um termômetro? Termômetro é um aparelhozinho que você tem aqui embaixo um líquido, tá certo? E esse líquido ele tem um certo ponto de fusão e um certo ponto de ebulição, ok? Então, esse líquido aqui dentro, esse materialzinho, quando ele é colocado em contato com um corpo de menor temperatura, ele sofre uma leve variação. Quando posto, sofre uma leve elevação aqui. Quando posto em contato com um corpo de maior temperatura, ele sobe rapidamente, tá ok? E as três principais escalas que nós temos são essas daqui, a escala Celsius, a escala Fahrenheit, tá certo? E a escala Kelvin, tá bom? Todas essas escalas, elas têm um ponto de gelo, certo? Que a gente chama ponto de ebulição e um ponto de fusão, tá bom? Ponto
de fusão. Então, o ponto de ebulição da escala Celsius, 0. Ponto de ebulição da escala Fahrenheit, 32. O ponto de ebulição da escala Kelvin, 273. E tá aqui os respectivos pontos, tá bom? Lembre-se, ó, quando eu estou trabalhando com escala, o que eu estou afirmando é isso aqui, ó. Eu estou dizendo que 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit e é igual a 273 Kelvin. Lembrando que não tem a bolinha aqui de grau centígrado, porque é nossa escala absoluta. Então, o que eu estou afirmando é isso aqui, ó. Eu estou dizendo que um corpo que está a 0 graus Celsius, ele está a 32 graus Fahrenheit e está a 273 Kelvin, tá bom? Isso porque aqui eu estou numa escala, aqui em outra e aqui em outra, tá bom? Então, se alguém te perguntar assim, ó, é verdade que um corpo a 32 Fahrenheit tem a mesma temperatura que 0 graus Celsius? Sim, são pontos equivalentes, tá certo? São pontos equivalentes. Da mesma forma, aqui para cima também, ó. Um corpo que está a 100 graus Celsius, a mesma coisa de eu dizer que ele está a 212 graus Fahrenheit e que está a 373 Kelvin. O que seria diferente seria se alguém perguntasse assim, ó, um corpo a 0 graus Celsius é igual a 32 graus Celsius. Isso daqui é falso, tá certo? Isso daqui é falso. Por quê? Porque aqui as escalas são iguais, tá bom? As escalas são iguais aqui, ó. Isso aqui é falso. O que é verdade é isso, ó, porque aqui eu estou na escala Celsius, começa em 0, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, tá bom? Então, se eu traçar aqui uma temperatura comum aqui, ó, um TC, né, de temperatura Celsius, um TF de temperatura Fahrenheit e um TK de temperatura Kelvin, eu vou tirar daqui essa fórmula zona geral que nós já vimos, né? TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Nós já vimos a dedução, como se chega a essa fórmula, e que nós usamos ela aos pares, né? Você passa de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, né? Assim como de Fahrenheit para Kelvin, tá bom? Então, aqui as nossas 3 principais escalas. Lógico que nós temos outras, né? Mas as 3 principais são essas daqui, tá bom? Então, o próximo ponto, dilatação térmica. Então, ó, corpo muda de temperatura, certo? Corpo, ele pode ceder, o de maior temperatura pode ceder, né? O de maior temperatura pode ceder calor para o de menor, tá bom? E nós medimos essa temperatura e nós também sabemos que os corpos, ao receberem calor, tá certo? Ao receberem calor, eles se dilatam, tá bom? Ó, veja aqui, ó, eu tinha essa coluna de mercúrio aqui, né, nesse ponto. Aí eu coloquei aqui uma velazinha, ó. Quando a vela foi aquecendo, ó, o que aconteceu, ó? Então, esse líquido subiu, ou seja, ele se dilatou. E a dilatação térmica, ela pode ocorrer. Eu posso ter dilatação térmica dos sólidos e posso ter dilatação térmica dos líquidos. Nos sólidos, ela pode ocorrer de 3 maneiras: linear, superficial e volumétrica. Na linear, nós temos a formulazinha, ó. Variação de comprimento é o comprimento inicial, o alfa delta T. Aqui a dilatação ocorre em uma dimensão, tá bom? Em uma dimensão. Essa dilatação, essa daqui, ó, certo? Ela ocorre em uma dimensão. Já a dilatação superficial, eu tenho, ó, variação de área inicial, coeficiente de dilatação
superficial é a variação de ΔT, tá bom? Veja, aqui eu já tenho em duas dimensões, tá bom? Duas dimensões. E a volumétrica, ela ocorre no volume, né? Ela ocorre no volume, ou seja, variação de volume, volume inicial, gama, ΔT, ok? Aqui já ocorre em 3 dimensões. Na verdade, como já foi discutido, todos os corpos se dilatam em todas as direções, né? Mas algumas podem ser desprezadas, tá ok? E lembrando que esse beta aqui, ó, esse beta é 2 vezes o alfa, né? Porque o alfa é em uma direção, né? Uma dimensão. Então aqui, ó, beta é 2 vezes o alfa. Esse gama, ó, é 3 vezes o alfa. Porque ocorre em 3 dimensões, tá bom? Então tá aí, ó, linear, superficial e volumétrica. E a dilatação dos líquidos, lógico, né? Um líquido se dilata em todas as direções. Então, logo, a dilatação dos líquidos, né? A dilatação dos líquidos é uma dilatação volumétrica. Só que esse líquido, ele está em um certo recipiente. Então, na dilatação dos líquidos, ocorre esse fenômeno aqui que nós chamamos de dilatação aparente, né? Por quê? Porque quando o líquido está se dilatando, imagine, ó, você colocou esse líquido dentro desse recipiente. O líquido vai se dilatar, mas o recipiente também irá se dilatar. Mas o líquido ele se dilata mais do que o recipiente, né? Geralmente. Aí o que acontece? O líquido vai vazar. Ou seja, vai extravasar aqui, né? Vai derramar. Aí o que acontece? Ó? A variação de volume do líquido, né? Que é essa daqui, ó, é a variação de volume aparente. O que é aparente? Ó? Esse daqui, ó, que extravasou, certo? O aparente é o que extravasou aqui, ó, certo? Mais a dilatação do recipiente. Então, na verdade, o líquido está se dilatando isso aqui, ó, a aparente mais recipiente, ok? Então, tá aí, ó, dilatação dos solos pode ocorrer linearmente, superficialmente, volumetricamente, e a dilatação dos líquidos ocorre esse fenômeno da dilatação aparente, tá bom? Veja, um trilho. Se eu fosse levar em conta, claro que esse trilho se dilata em todas as dimensões, né? Mas só que como ele é muito grande, né? Muito comprido, uma barra dessa daqui, ó, um trilho desse é muito comprido, eu levo em conta somente a dilatação linear, o que vai ser bem perceptível e vai ter aqui uma mudança significativa é esse linear. Por isso que são deixadas essas juntas aqui, ó. Essas juntas aqui de dilatação são chamadas juntas de dilatações, ok? Por quê? Porque ele vai se dilatar, né, em dias quentes, e aqui ele vai ter o espaçozinho para se dilatar. Da mesma forma, os fios, ó. Os fios, eles são colocados com essa redezinha aqui, ó. Por quê? Porque em dias mais frios, eles vão ficar bem rígidos. Em dias mais quentes, essa rede ainda vai ficar maior, certo? Vai ficar mais balançado para cá. E agora os processos das trocas de calores. Então, o processo da troca de calor pode ocorrer de 3 formas. A condução, por convecção e por irradiação. Irradiação, radiação. Aí é muito fácil você compreender isso aqui. É só você classificar o meio. Ó. A condução, ela ocorre sempre, ó, nos meios sólidos, certo? Os meios sólidos. Já a convecção, ela ocorre nos líquidos e gasosos. Então, condução nos meios sólidos, convecção, líquido. E a irradiação ocorre no vácuo, tá certo? Ocorre no vácuo. Então, quando você tiver para classificar, tiver diante de uma questão, né, ou de uma interpretação que for necessário essa distinção, você classifica os meios. Ah, é o meio sólido? Pronto, é condução. É o meio gasoso? Convecção. Não é sólido, nem líquido, nem gasoso, né? É o vácuo, então. Tá bom? Então,
Então é o vácuo, então é radiação. Então você classificando esses meios, fica muito fácil você saber qual é o processo, né? Se você está na condução, convecção ou irradiação. Vejamos aqui o exemplo de condução. Ó. A condução, né, o calor, ele vai se propagando para cá aos poucos, ó, de molécula para molécula, tá certo? Esse experimentozinho aqui, ele evidencia o quê? Ele evidencia, ó, que o calor vem se propagando aqui, ó, como o meio é sólido, vem de molécula para molécula, até chegar aqui, ó, certo? No finalzinho, tá bom? Então vem de molécula para molécula. Daí porque esse pinozinho, né, que foi colado aqui, né, tipo uma resinazinha, uma cera, né, ao ser aquecido ele cai, o outro também vai cair, o outro também vai cair, o outro também vai cair, tá certo? Porque isso aqui é para evidenciar a condução. E lembrando, o fluxo de calor, ele ocorre, ó, fluxo de calor, ele ocorre, ó, do mais quente para o mais frio, tá certo? Mais quente para o mais frio. Extremidade mais quente para a extremidade mais fria, ok? Já a convecção ela se caracteriza pela troca de massas. Então, o ar quente ele vai subir aqui, ó, tá certo? E o ar frio, o que que acontece? Ele vai descer, ó, tá certo? Então fica essa troca aqui, ó, ar quente sobe, ar frio desce. Então, quando a troca, né, de matéria aqui, ó, um vai ocupando o lugar da outra, então eu estou diante do processo de troca de calor por convecção, né? As massas gasosas aqui entram em ciclo, né? Da mesma forma que ar frio desce, ó, ar quente sobe, tá bom? E aqui é um processo, né, de irradiação. Nós sabemos que entre o Sol e a Terra não tem nada, né? Mas mesmo assim nós recebemos o calor do Sol. Por quê? Processo de irradiação. Se você também chegar próximo a um fogo, né, a chama de um fogo, você vai perceber sua mão ou seu corpo, dependendo de como você esteja próximo dessa chama, né, aquecer, sem tocar, né, e sem estar mesmo até às vezes nem muito perto você precisa estar, mas você sente. Por quê? Processo de troca de calor por irradiação, tá bom? Então, pessoal, essa daí, né, é a nossa revisãozinha dos principais tópicos, tá bom? Foram revisados esses tópicos aqui, ó, de calor e temperatura, das escalas termométricas, né? Então, calor, energia que passa de um corpo para o outro, temperatura, grau de agitação das moléculas, escalas termométricas, né? Serve para medir, né, a temperatura de um corpo, né? Dilatação térmica, ela ocorre tanto no sólido como no líquido. E o processo de calor, de troca de calor, ocorrem, né, de três formas: por condução, convecção ou irradiação. Tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos aqui nossa aula. Então, revejam se necessário e tirem as dúvidas, né? Pause o vídeo, né? Enfim, veja quantas vezes for necessário, tá bom? Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!